Em nome de Deus, declaro aberto mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, Brasil. Leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Aos 21 dias do mês de outubro de 2019, às 19 horas, o plenário vereador Walter Marques, cita de Antônio Rocha 208, realizou-se a 114ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, legislatura 2017-2020, sob presidente do vereador Danilo de Andrade Torino, onde tiveram presentes os seguintes vereadores: Daniel de Santos Ferreira, Renan Tadeu Cantão, Roberto Carlos Venâncio, Celeste Clarete Jesus Cortez, Jorge Luiz Oliveira, João Marcos da Gama e Ronaldo Fernandes. E por leitura bíblica, seguido das orações habituais, o presidente declarou aberta a reunião. Primeira parte, leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos. Leitura do ofício ST3 de 2019, assinado pelo presidente da Lago, Ideraldo Henrique, prefeito de Boa Esperança, ofício 34, SMS 2019, assinado pelo diretor do hospital, Carlos Vinícius, em resposta ao ofício da senhora Yolanda Souza Marques, ato de repúdio das mulheres do Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, assinado pelas servidoras públicas do município. Parecer jurídico. Matéria: autorização de uso, bem e espaço público. Permissão: necessidade de aprovação do Poder Legislativo Municipal. Artigo 15, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, assinado pelo assessor jurídico Marcelo Barbosa Sabato. Proposições de vereadores. Indicação 5, vereador Jorge de Oliveira. Indicação do vereador Ronaldo Fernandes. Moção de congratulação, número 5, vereador Jorge Luiz de Oliveira. O senhor presidente colocou por apreciação no plenário, todos foram favoráveis. Segunda parte, entrada de projeto de lei número 12 de 2019, de 10 de outubro de 2019. Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020. Autoria do Executivo Municipal. O senhor presidente suspendeu a reunião por 5 minutos para consultar o regimento interno. De acordo com o artigo 151 do regimento interno, o senhor presidente caminhou o citado projeto para as comissões de finanças, orçamento e tomada de contas, para emitir parecer no prazo regimental. A vereadora Celeste Clarete Jesus Cortez, como presidente, disse que naquela reunião ia exarar o dia e a hora para os membros das comissões. Terceira parte, oradores inscritos. O vereador João Marcos da Gama cumprimentou a todos. Iniciou sua fala parabenizando o vereador Jorge Luiz pela sua moção de congratulação à Igreja Assembleia de Deus. Diz que estará também como moção honrosa para a Igreja Brasil para Cristo, que no dia 19 de outubro completou 5 anos no município. Demonstrou sua indignação com a publicação de péssima qualidade do senhor Juliano Rodrigues nas redes sociais. Falou que procurou saber a respeito de sua vida e o mesmo até hoje responde a 103 processos. Comentou que ficou sabendo que esse senhor ganhou R$400 para fazer essa postagem. O vereador deixou um recado para ele dizendo que o mesmo pode vir no município, que mostrará todas as obras que o Executivo Municipal tem realizado até o momento. Falou que a pessoa que está por trás desse ataque deveria ter o caráter de mostrar a sua cara, ao invés de se esconder por trás desse senhor. Finalizou falando que isso tudo se trata de politicagem. Desejou boa noite a todos. O vereador Ronaldo Fernandes cumprimentou a todos, iniciou dizendo que, depois de receber toda a documentação do processo licitatório para a reforma da cobertura da quadra Adalmo Passo Lopes, ele ainda tem dúvida, pois para a toca de tesoura e das 10 terças e eliminação de goteiras não foram feitos orçamentos detalhados expressando a composição de todos os custos unitários. Por isso, solicitou o assessor jurídico da Câmara que avaliasse toda a documentação e emitisse parecer se realmente esse processo licitatório correu de forma regular, pois o vereador não quer correr o risco de cometer quaisquer injustiças, caso precise tomar outras medidas sobre esse processo. Comunicou ao plenário que o Poder Executivo solicitou a prorrogação do prazo para entregar os documentos sobre as despesas com a contratação de brinquedos infantis e com a aquisição de gêneros alimentícios para os atletas da terceira corrida da Independência, e esse prazo já se esgotou, mas o vereador ainda não recebeu tais documentos. Comunicou aos vereadores Renan e Jorge Luiz que, conforme o ofício do secretário municipal de infraestrutura, está agendada para o próximo 23 de outubro, a partir das 9 horas, a visita da comissão especial ao pátio da cooperativa para averiguar a situação dos veículos e máquinas do município que ficaram guardados nesse local. Sobre a cogitação de uma possível manifestação individual dos vereadores contrária a um vídeo publicado em rede social, diz o vereador que,
apesar de forma grosseira, inconveniente e desrespeitosa. Ele tem certeza de que a senhora prefeita, nem os vereadores e vereadoras se enquadram no adjetivo usado por aquele senhor. Por isso o vereador falou que não irá mover nenhuma ação judicial contra ele, pois entende que é melhor tão somente desconsiderar o que ele disse. Para finalizar, com a finalidade de esclarecer algumas dúvidas sobre algo que eventualmente deixou de ser feito no mandato 2013-2016, o vereador apresentará oportunamente ao plenário alguns dados sobre a situação financeira do município no referido mandato, especialmente no ano 2016. Desejo boa noite a todos. O vereador Daniel Santos Ferreira, cumprimentou a todos. Fiz leitura do ofício 426 gabinete, assinado pelo secretário de Administração Aristides, em resposta ao ofício 232 na mesa da Câmara, no que diz respeito ao imóvel localizado na Praça 3 de Maio, ressaltando que estará atento nessa questão. Diz também que, comum com as palavras do vereador João Márcio, no que diz respeito à compra do país celular pelo Executivo, falou que existe no município um movimento político que cria uma frente contrária, que só traz o ódio e a maldade, e que se faz necessário mudarmos a cultura. Por Ribeirão Vermelho, por ser uma cidade pequena, a maioria da população são amigos ou desconhecidos. Disse que comunga com investimentos bem feitos, e não com gastos excessivos. Por isso achou exagero esse movimento no que diz respeito à compra deste aparelho. Ainda com a palavra, fez questionamento a respeito de quem é responsável pelos estados rurais. Na parte do vereador João Marques, disse que no dia da vinda do vice-prefeito a esta casa, o mesmo ficou de dar uma resposta após a reunião que ficou de fazer com a senhora prefeita, para tratar desse assunto. Informou ainda que existem algumas estradas que se fazem necessárias essas melhorias e os moradores estão questionando. O mesmo vereador ainda, com a palavra, requeriu do ofício da mesa diretora, solicitando informações de quem é atualmente o responsável pelo serviço da estrada rural do município. Finalizando, comentou as postagens do senhor Juliano, falou que o Varginha deve ser um exemplo de cidade, sem problema algum, pelo mesmo está se preocupando com um município tão pequeno como o nosso. Desejou boa noite a todos. O vereador Renan Tadeu Cantão, comentou a todos, fez leitura do ofício 403, gabinete, assinado pelo chefe do transporte Bruno, em resposta ao ofício 234 da mesa da Câmara para o Executivo Municipal, informando que o Departamento de Transporte, junto com a assessoria jurídica, irá até o cartório eleitoral para tomar conhecimento das necessidades e viabilidades. Assim que tiver novidades a respeito, caminhará a essa nobre casa. Leitura do ofício número 424, gabinete, assinado pelo secretário de Bem-Estar Social, Gisele, em resposta ao ofício 233 da mesa da Câmara para o Executivo Municipal, informando que a aquisição de uniforme para a escolinha oficial é um projeto deste governo. Sendo assim, informam também que já está em processo de cotação de preço. Na parte, o vereador Celeste comentou que, semana passada, são uma van particular com eleitores para realizar cadastramento biométrico. Com a palavra, o vereador Renan informou que, quando iniciou as obras da reforma da Praça Esportes, ao derrubar o muro próximo à quadra Francisco Rodrigues da Silva, quebrou a rede de esgoto que sai da mesma, próximo ao passeio, e quando se aciona a descarga, as fezes e urinas chegam quase caindo ao passeio. Por isso, o vereador requeriu do ofício da mesa diretora, solicitando junto ao setor responsável o conserto do encanamento da rede de esgoto da quadra Francisco Rodrigues da Silva. O vereador comentou que os vizinhos estão reclamando que na quadra tem muitos morcegos grandes e que irá conversar com a secretária para estudar uma forma de retirar esses animais. Falou que já voltaram atividades na quadra da Passo Lopes e que o servidor Iris acompanha. Só que lá não tem água devido a um simples vazamento. Disse então que irá entrar em contato com o secretário para tomar providência. Finalizando, fez comentários dos ataques por adversários políticos na rede social. Disse que o pronunciamento do senhor Juliano assustou um pouco, que, como representante do povo, foi muito questionado na rua. Falou que acompanhou a justificativa da senhora prefeita referente à compra celular, mas se fosse um feito que tivesse passado por esta casa para ser votado, o vereador votaria contra, por haver outras formas de não gerarem um impacto tão grande, como uma câmera de resolução boa e um notebook. Desejou boa noite a todos. O vereador Jorge de Oliveira cumprimentou a todos. Leitura do ofício 235, mesa da Câmara, para o Executivo Municipal, solicitando que, junto ao setor de obras, a possibilidade de executar serviço de iluminação na Praça da Coab. Resposta do ofício 30, obras 2019, assinado pelo secretário de obras Marcelo Henrique, informando que estão em fase final de processo de aquisição de postes, bancos e lixeiras. E os elementos foram listados em quantidade para atender a referida praça. O edital será publicado ainda essa semana. Após a homologação, irão
adquirir esses itens e agendar a instalação dos mesmos. Ainda com a palavra, o vereador fez comentário a respeito de sua indicação. Falou que não tinha ideia de onde era a rede de esgotos quiosques as mais do Rio Grande. Sugeriu que os responsáveis pelo serviço colocam proteção como moerões e placas indicativas, avisando o possível perigo no local. O vereador disse que participou de um dia das comemorações aos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus em nosso município, representando essa casa. Falou que foi muito bonito e emocionante. No que diz respeito aos comentários e às postagens frente à conta do celular para o gabinete da prefeita, falou que faz dele as palavras do vereador Ronaldo. Comentou que recebeu várias mensagens culpando pelo fato de ser autor do pedido. Diz que depois das respostas são publicadas no site oficial da Câmara, os comentários que surgem não têm nada a ver com as opiniões dos vereadores. O vereador cita que atualmente tem problema particular com a senhora prefeita. Relatou que foi convidado a participar do recital em comemoração aos 90 anos da Escola Estadual Antônio Novaes e que tinha intenção de ir. No dia, recebeu mensagem e ligação do assessor deputado Dalmo, do PSDB, que é seu partido, para tomar um café na padaria antes do evento. Precavidamente, mandou mensagem para o gabinete da deputada Ione Pinheiro, deputada a qual o vereador apoia, relatando que iria acontecer e ficou que poderia haver fotos. Após o ocorrido, disse que em uma suposta entrevista da chefe do executivo, a mesma cita que o vereador se aliou a um grupo político que foi fechado no dia do evento e que depois disso ocorreu o ataque. O vereador esclarece que não comunga com as ideias políticas do ex-prefeito Célio Caio de Carvalho e que mesmo assim tem amizade com o mesmo. Fala que, de acordo com o vereador Ronaldo, já de costume dos executivos é a inverdade para tentar contornar a situação e se fazer de vítima. Na parte, o vereador Ronaldo cita a seguinte frase histórica: muitos mentirosos, quando são descobertos, ou ficam nervosos, ou se fazem vítimas. Finalizando, o vereador Jorge Luiz cita os princípios da Constituição Federal no artigo 37 e diz que contra fatos não há argumentos. O vereador agradeceu ao senhor presidente pelo uso da palavra nesta noite, desejou boa noite a todos, que Deus nos ilumine e nos proteja. Pedindo muito saúde e paz para todos nós. Vereadora Celeste, comentou a todos. Estou para outra palavra de sua mesa. O senhor presidente autorizou. Iniciou sua fala comentando que hoje correu no Centro de Defesa da Mulher Dia da Beleza, com profissionais e funcionários fazendo unha, cabelo, limpeza e maquiagem. Requerido da minha diretora no ofício, parabenizando os funcionários do setor da saúde pelo Dia da Beleza realizado no Centro de Referência da Mulher. Ele, com a palavra, a vereadora disse que é a favor do ato de repúdio dos servidores públicos municipais. Fala que essa postagem foi um ato cruel e desrespeitoso com todos os citados. Comenta que os eleitores hoje em dia não dão atenção a escândalos desnecessários. Esclarece que o celular é da prefeitura, que ficará para todos os mandatos. Fala que comunga as palavras do vereador João Márcio a respeito que o senhor Juliano Rodrigues pode visitar a Câmara Municipal e pede para que venha e respeite a todos. Finalizou falando que, se for preciso, irá agir contra esse senhor, pois o trabalhador não merece ouvir esse tipo de xingamento e quem encara diante disso é conivente. Desejou boa noite a todos. O vereador Roberto Carlos Venâncio cumprimentou a todos. Iniciou falando que vem sempre dizendo que deve-se evitar escândalo, gastos abusivos e fora da realidade do município. Diz que a prefeita realiza muitas obras para o município, mas que, por outro lado, sempre está realizando algo que chama a atenção da população. Fala que é desagradável a situação, porque os vereadores são cobrados pelos eleitores por esses atos. Sugeriu que o executivo procure fazer outras coisas justas. Comentou que na crise de hoje não compraria celular de R$ 4.300 para viabilizar a economia e dar respeito ao povo, que se está representando para ninguém cair de cima. Pediu para que o executivo tenha mais respeito com o dinheiro e que os vereadores estão representando e fiscalizando. Falou que estamos em um momento em que tudo é denunciado via rede social. Na parte, o vereador João Márcio comentou que existem pessoas que não estão satisfeitas com nada, como foi o caso do ponto de ônibus, próximo estado que dá acesso para o para Israel. Foi solicitado via rede social para que consertasse o mesmo e na hora que a frente de trabalho já estava em obra, algumas pessoas foram em rede social criticar que havia muitos trabalhadores no local. O vereador Roberto Carlos disse que, enquanto na frente de trabalho do município de Lavras tem 6 trabalhadores, o município de Grande Vermelho passa aperto com mão de obra na parte. O vereador Ronaldo comentou que, referente à aquisição do parecer celular da senhora prefeita, ele entende que o executivo deve obedecer os princípios básicos da administração pública, e um deles é a moralidade, que deve ser ligada à
economicidade e ao interesse público. O vereador Roberto Carlos falou que o atual governo tem realizado as obras, que as pessoas não dão muita publicidade. Disse que o Executivo poderia tratar de outros assuntos com vereadores e secretários para poder participar a população. Finalizando, convidou o senhor Juliano Rodrigues para ver de perto as obras desse novo governo. Desejou boa noite a todos. O Danilo André Torino comentou a todos, fez leitura do ofício 31 de obras, assinado pelo secretário de obras Marcelo, em resposta à indicação 13 para o Executivo, informando que estudarão a possibilidade da implantação da mão de única na rua José Ramalho, visto que essa medida ajudaria a melhorar o trânsito na via, que é muito sobrecarregada, principalmente por ocasião de eventos que necessitam de interdição da avenida. O ofício 32 de obras, assinado pelo secretário de obras Marcelo, em resposta à indicação 12 para o Executivo, informando que estudaram a possibilidade da passagem elevada à entrada da escola estadual Antônio Novaes, para aumentar a segurança dos alunos e demais usuários da via. Ainda com a palavra, o vereador informou que a solicitação de colocação de quebra-molas em algumas ruas do município foi decorrente de alguns acidentes que ocorreram. Não foi ato único da casa, e sim moradores que procuraram os vereadores com tal solicitação. Falou que está em fase o estudo para fazer a indicação para o Executivo adotar o projeto Cirurgia Zero. Diz que tem que aproveitar as verbas que estão sendo destinadas ao município. Parabenizou o Executivo pelo início do serviço da frente de trabalho. O vereador Danilo comentou a respeito do serviço prestado à Prefeitura como servidor público. Diz que faz tudo que lhe é designado. Finalizando, comentou que das postagens em rede social, disse que o povo deve respeitar o trabalho dos vereadores. Desejou boa noite a todos. O senhor presidente, o senhor presidente todo, nada mais vem a dar. Em nome de Deus, quero encerrada essa reunião. Para constar, eu, Daniel de Santos Ferreira, primeiro secretário da mesa, lá veio presente ata, que lida e discutida e assinada por todos que aprovarem. Em discussão, a ata da reunião anterior. Todos aprovam ou tem alguma restrição? Não? Aprovado, vamos assinar. Primeira parte da reunião, leitura de ofícios e correspondências. Temos aqui o atestado médico da vereadora Celeste, do dia de hoje, e o atestado da reunião passada do vereador Leandro Marques. Ambos os atestados médicos. Aqui estão. Então, parecer jurídico aqui referente a uma solicitação do vereador Ronaldo na última reunião será lido na íntegra. Parecer jurídico 002, matéria, contratação pública, dispensa de licitação, empreitada global. Possibilidade. 1. Da consulta. A reunião legislativa de 21/10, após a realização de debates de diversas matérias, o vereador Ronaldo solicitou à mesa, através do seu presidente, para que a assessoria jurídica manifestasse-se acerca do processo licitatório 06/2019, da modalidade dispensa número 3/2019, realizado no âmbito do Poder Executivo. 2. Referente ao retame, teve por objetivo a prestação de serviço de reparo na estrutura metálica da cobertura da quadra Dalmo Passo Lopes. 3. Pois bem, a questão levantada pelo nobre Edil é em razão da contratação por empreitada global do serviço sem a devida individualização dos subserviços que a compõem. 4. Todavia, embora não caiba a assessoria jurídica do Poder Legislativo binar acerca dos procedimentos adotados pelo Poder Executivo, sob a pena de infringir a autonomia e independência dos poderes, o produto parecer afirmado a garantia do dever fiscalizador assegurado ao vereador, expressando, porém, opinião subjetiva, fundada nas disposições legais incidentes à espécie. Do parecer, conforme se depreende no artigo 24 da Lei 8.666/93, é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A, do inciso 1 do artigo anterior, desde não se refiram às parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza, e no mesmo local que podem ser realizadas conjunta e concomitantemente. 6. Devés, artigo 3, a linha 1 da Lei 8.666/93, indica como possível a contratação por dispensa para obra de engenharia no valor de R$ 15.000. 7. A contratação por preço certo e total demanda que a qualidade e a quantidade da solução eleita
serão passíveis de definição exaustiva. Assim, a partir das informações apresentadas pela administração, os interessados têm condições de apresentar proposta da execução condizente com as obrigações que serão efetivamente assumidas com a celebração do futuro ajuste. 8. Por sua vez, quando não houver meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado, a administração adotará o regime de empreitada por preço unitário. Nesse caso, será estabelecido um padrão ou uma unidade de medida para fim de definição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada. 9. Diante desse contexto, se a solução a ser contratada pela administração divide-se em parcelas que admitem a sua especialização objetiva e em outras que não permitem a sua quantificação exata, tem-se como possível adotar ambos os regimes de execução, empreitados por preço unitário e por preço global, cada qual as partes que possibilitam o seu enquadramento. 10. Em casos dessa natureza, é preciso delinear, adequar e objetivamente as situações no instrumento convocatório, a fim de permitir aos licitantes o oferecimento de propostas sérias e firmes, capazes de atender efetivamente ao interesse público envolvido. 11. Aqui, e pode destacar o dever de administração com vistas a estabelecer um critério objetivo de julgamento de cada obra a ser executada. 12. Feito isso, a administração deve estabelecer forma capaz de refletir a melhor proposta, no caso, o menor preço. 13. Para tanto, é de todo recomendável que a administração realize ampla pesquisa de mercado com vistas à identificação da prática do mercado a respeito da forma de remuneração dos serviços pretendidos. Com isso, a administração evita a fixação de critérios de julgamento e de regimes de execução incompatíveis com aqueles usualmente utilizados no mercado e, por consequência, a restrição imotivada da competitividade. 11. Não fosse só os artigos 40 e 55 da Lei 8.666/93, exige que a administração identifique o regime de execução. 15. Deveras é detida análise ao procedimento em voga, não entrevejo qualquer anomalias ou ilegalidade perpetrada de modo a afastar a validade da contratação, tendo a administração observado estritamente o que dispõe a legislação incidente à espécie. 3. Conclusão. Concurso, então, senhores vereadores e senhora vereadora, que no procedimento de dispensa 03/2019, tem o Poder Executivo Municipal observado estritamente o que dispõe a Lei 8.666. Salvo o juízo, é o parecer. Marcelo Barbosa Sabato, Serviço Jurídica. A presidência da Casa já protocolou o referido parecer jurídico com o vereador Ronaldo e iremos constar na ata. Entrada de... Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, antes de eu fazer uma pergunta em relação a um item aqui que está me causando um pouco de dúvida, gostaria que o assessor jurídico da Casa, de forma assim, sintetizada, fizesse uma explanação para a gente assim, em breve, em síntese assim, sobre a conclusão, né, sobre a análise da conclusão do pedido de parecer. Faça favor, doutor Marcelo. Vereador Ronaldo, senhores vereadores, uma boa noite. Eu fico meio sem jeito de falar, parece que eu estou de costas para vocês, mas me desculpe. Pode falar de lá? Eu prefiro. Melhor. Pode ser? Agora sim. Uma boa noite a todos. Vereador Ronaldo, na última reunião o senhor pediu parecer, né, para a gente discutir a questão da empreitada, né? O serviço, a administração fez a contratação pela dispensa e ela optou por especificar, o serviço de forma global, né? Eu lembro que o senhor tinha me falado, mas como é que eles chegaram a um preço de trocar 10 tesouras e tal? Caberia ao município essa distinção. Ou eles fariam por quantificar o serviço por itens ou por um empreito global. Eu acredito que eles tenham feito lá uma análise prévia, né, através da Secretaria de Obras,
do que precisaria ser reformado e identificaram quais ações deveriam ser tomadas e colocaram aquilo dentro de um único objeto. Com base nisso, fizeram as cotações, apresentaram-se as propostas, eles, dentro do limite estabelecido pela legislação, fizeram a contratação. A minha conclusão, a assessoria jurídica do Legislativo, ela não intervém na análise de tudo que foi feito no procedimento para não haver misturas aí de competências, né? A minha análise foi feita sobre se é legal ou não a empreitada global. A empreitada global é admitida nos processos de dispensa conforme foi feito. E numa análise geral, eu não encontrei nenhum ponto que pudesse macular o procedimento de vício. No item 8 aí do parecer, está escrito que, quando não houver meio de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado, a administração adotará o regime de empreitada por preço unitário. Nesse caso, será estabelecido um padrão ou uma unidade de medida para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada. Em seguida, diz assim: se a solução a ser contratada pela administração divide-se em parcelas que admitem a sua especificação objetiva e em outras que não permitem a sua quantificação exata, tem-se como possível adotar ambos os regimes de execução, empreitadas por preço unitário ou por preço global, cada qual para as partes que possibilita o seu enquadramento. Foi o que eu te disse, né? Explicar assim, mais detalhadamente sobre esse... É que cabe ao contratante, no caso a administração, optar. Eles poderiam ter falado, olha, vamos quantificar os nossos preços, a trocar 10 tesouras do telhado. Estou dando um exemplo aqui, porque eu não conheço a obra em si, tá? Uhum. Vamos trocar 10 tesouras, qual que é o preço de cada uma? Essa é a unificação. Aí os concorrentes iriam lá e iam falar, ó, trocar a tesoura A, eu vou gastar 1.000, trocar a tesoura B, 2.000, iam quantificar e no final ia apresentar um preço unitário. E a obra ia sendo executada paliativamente, né? Primeira tesoura, segunda tesoura, tal, e a cada qual fosse sendo executada, o município conferiria e pagaria a execução. O que eles fizeram foi o seguinte, eles identificaram um defeito e qual seria a solução. A solução é trocar 10 tesouras. Estou dando aqui um exemplo, não lembro agora o objeto certinho. O resultado prático que a gente procura é trocar as 10 tesouras, o telhado, e vai entregar para a gente o resultado prático. E aí eles licitaram de forma global. Essa é uma faculdade da administração. Ela pode optar, ou ela licita por item, ou ela licita pelo empreito global. O que nós teríamos que avaliar aí era se o limite estava fora do procedimento de dispensa, que eu acho que seria talvez o mais importante. E não, né? A contratação foi feita no valor de 15.000, que é o limite estabelecido pela Lei 8.666, e aí eu não consegui identificar nenhuma falha. Repito, né, para que fique mais claro. É facultado à administração identificar qual é o meio melhor dessa contratação, né? E aí a gente cairia numa interpretação subjetiva. Alguém pode entender, vamos fazer por itens, vai ter uma certa economia. Vamos fazer global, que nós vamos ter uma economia maior. Isso vai depender muito do projeto técnico. A parte técnica da prefeitura, quando ela solicita o serviço, ela especifica isso e dá segurança para que os departamentos posteriores possam se manifestar, principalmente o jurídico. Eu agradeço pelo parecer, pela competência e agilidade em oferecer essa orientação, esse parecer que nos orientou nesse sentido. Okay? Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado. Finalizou, vereador? Certinho? Doutor, muito obrigado pelas explanações. Dando sequência aqui, ofício do presidente da casa. Gravei 28 de outubro de 2019, Secretaria Senhora Ana Rosa, Manaus Mar, prefeito municipal, assunto de solicitação. Prezada prefeita, Congresso Clemente, vem através deste
e o secretário de Obras parabenizar pela recuperação da rua Antônio Monteiro da Sé e contratação da frente de trabalho para limpeza de ruas e avenidas gerando empregos. Ao termo manifestamos por essas orações, subscrevemos, sinceramente, na linha de Trindade, presidente da Câmara Municipal. Próximo requerimento, vereador Ronaldo. Requerimento 48, que envia a Câmara Municipal para conhecimento e divulgação cópia de todos os documentos que integram o eventual processo licitatório para aquisição de 2 parques infantis, sendo um deles instalado na próxima quadra da Passo Lopes e outro na Praça Prefeito Jorge Loureiro, inclusive cópia da respectiva nota fiscal e comprovante de pagamento. Vereador Ronaldo. Falar mais sobre o requerimento, vereador? Esse requerimento tem como objetivo o seguinte: pelo valor que foi informado publicamente, né, imagino que a aquisição dos 2 parquinhos infantis deve ter sido feita por meio de processo licitatório, né? Não por dispensa de licitação, porque o valor parece que excedeu, né, ao limite por dispensa de licitação. E então nós pretendemos aí tomar conhecimento de toda a documentação, né, de eventual processo licitatório, caso ele tenha existido de fato, e todos os outros documentos que acompanham, obviamente, né, que é a nota fiscal da empresa vencedora do certame e da comprovante de pagamento. Então, esse é o nosso objetivo, senhor presidente. Todos aprovam o requerimento número 48 do vereador Ronaldo? Aprovado, será enviado ao executivo. Finalizando essa parte da reunião, vamos para a terceira parte, oradores inscritos. Primeiro vereador a fazer uso da palavra no tribunal de hoje, vereador Renan Cantão. Boa noite, presidente, demais companheiros vereadores, Marcelo, secretário de Infraestrutura, assessor jurídico, Marcelo, uma boa noite. Diego Renan, boa noite, final. Vou trazer aqui a conhecimento do plenário, alguns ofícios, né, no quais nós solicitamos ao Executivo, e foi-nos respondido pelo Marcelo, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura. O primeiro deles é no que eu solicito, né, a possibilidade de estar, vamos dizer, embutindo nessas escadas existentes aqui na rua Abílio Rodrigues Pato. Né, a gente já sabe que ali o trânsito no local já tem uma certa dificuldade para a rua ser um pouco estreita, e essas escadas ainda atrapalham ainda mais, né? Então, a resposta foi que, junto ao setor de obras, que veja a possibilidade de embutir as escadas existentes à linha férrea. Eles responderam que a possibilidade de embutir, que eles vão estar estudando junto à VLI, para ver com eles, né, essa possibilidade de estar fazendo esse serviço. Então, a gente continua aguardando e torce para que tenha os êxitos, né, nesse pedido. Uma outra solicitação também é que nós mandamos ofício solicitando, né, a gente viu que já em postagem até de companheiros vereador que vai ser colocado, né, alguns redutores de velocidade, a gente não sabe a forma legal que vai ser denominado o nome, né, se vão ser faixas elevadas de pedestre, mas a gente já vem ao decorrer deste mandato solicitando aí alguns pontos, o que eu cito aqui muito na rua Abílio Rodrigues Pato, rua Nabi Murad, próximo à casa do Berguim, e também na rua Alberto Polognani com Antônio Monteiro da Sé, próximo à casa do Tuquinho ali, né, que eu sempre digo aqui, para mim, a esquina mais perigosa tem no Ribeirão, porque a pessoa, quando desce a rua, ele tem que entrar na contramão para ter visão da rua, porque a casa do Luiz Gordura tampa, né, uma parte boa da visão. Então, que eles vão estar estudando também, e a gente, né, continua também aguardando e torcendo para a gente ser atendido nesse pedido. Eu comentei semana passada, né, a respeito da quadra da Passo Lopes, que, né, a gente já tem uma turma que está praticando esporte, a gente também gosta e participa, né, e lá estava sem água no local, mas devido a essa festividade que a prefeita fez lá, então já foram arrumados, já está tudo tranquilo, então a gente já agradece, né, por ter realizado esse serviço lá naquele local. Um detalhe, senhor presidente, infelizmente a gente continua tendo muitas reclamações a respeito do serviço prestado pela Copasa, né, nessas obras que estão sendo realizadas no município. Eu fui parado e fui solicitado pelo Bezinho, todo mundo conhece, ele mora na esquina do hospital,
Rua Miguel Rodrigues Pato, com Antônio Monteiro da Sé, e devido à obra realizada naquele local, ficou uma parte mais funda, beirando o passeio de sua residência. Então, quando chove, está ficando muita água empoçada, né? A mim, por ele, foi relatado que ele chegou no encarregado da Copasa e alguns servidores e solicitou dos mesmos, e eles disseram, ó, o serviço ficou para trás, acabou, a gente não volta mais. Né? Foi dessa forma que ele me informou. Né? Então, devido a isso, senhor presidente, que ele está pedindo, né, a fiscalização do Executivo, que tenha uma ida até o local, que cheque, averigue e solicite essa empresa que repare esse dano. Porque se não ficava empoçado. A Copasa foi lá e realizou a obra. Agora está empoçando a água porque eles colocaram o asfalto deles e ficou uma parte mais alta. Né? Então a gente solicita, né, que os companheiros nos ajudem lá para a gente poder solucionar o problema desse cidadão. Uma parte sobre essa palavra? Pois não, vereador. Sobre esse assunto, já está aqui já na minha palavra, solicitar ofício sobre fiscalização de asfalto que a Copasa está colocando. Faço minhas palavras de Vossa Excelência, que eu não quero citar a minha palavra de novo, para não ficar repetitivo, mas era um ofício que esse vereador ia solicitar para ver quem que é a pessoa da prefeitura, quem que é do município que olha isso, vê isso aí e leva o problema para o secretário de obras para ele tomar as providências, porque a cidade inteira está todo mundo reclamando em todas as ruas que a gente passa, vereador. Todas as ruas têm um problema da Copasa que tá tapando esse buraco que eles estão fazendo para arrumar. Não tem ninguém contra a Copasa aumentar o cano, não, ninguém tem nada contra isso. É o acabamento do serviço na rua. E todas as ruas praticamente estão com problema. Faço minhas palavras do vereador Renan e gostaria de solicitar de estar embutindo o meu nome também, que eu já ia fazer na minha palavra. Pode, vereador? Com certeza. Junto com o vereador Renan, para a gente estar solicitando isso aí, para ter uma resposta aos munícipes, quando tiver um vereador questionado sobre isso. Eu tenho quase certeza que todos os vereadores já foram questionados sobre acabamento da Copasa no município. Obrigado pela palavra, vereador. Pois não. Vereador, Perfeitamente. é gritante a diferença entre a qualidade do serviço de recapeamento asfalto feito pela Copasa e o que está sendo feito pela empresa contratada pelo município dessa operação tapa-buracos. Mas é muita diferença. Essa empresa contratada pelo município está deixando os reparos nivelados, lisos, certinhos. A Copasa é um absurdo, é de péssima qualidade. A empreiteira contratada pela Copasa, né, para realizar o serviço aí que Vossa Excelência se referiu. Uma boa noite aos companheiros aí, né, do destacamento de Polícia Militar de Ribeirão. O vereador, Sejam sempre bem-vindos. só para a presidência da casa entender aqui, é ofício? Então, presidente, eu vou solicitar um ofício, né, neste caso, solicitando a fiscalização por parte do Executivo, que vá ao local, né, e faça uma análise e solicite da empresa empreiteira que faça um reparo no local. Né? Olha, uma outra rua. Eu só queria, como o determinado, conforme o vereador trouxe a conhecimento, na reunião, de que funcionário que estava executando o serviço, disse assim que rua que já foi feito, que não irá refazer. Quando eu conversei, tem um moço que ele fiscaliza o serviço da empreiteira, e chama Diego. Então, quando eu conversei com o Diego, ele me relatou que os serviços, ora feitos, não foram insatisfatórios, que eles irão retornar e refazer. O Marcelo está até aí, o secretário de obras, eu acredito que ele também tenha conhecimento disso. Então, a partir do momento que se isso não acontecer, nós vamos chamar aqui o Diego, que é ele que fiscaliza o serviço da Copasa. Ele não é funcionário daquela empreiteira. Pelo contrário, ele fiscaliza o serviço da empreiteira, entendeu? Aí, o vereador quer que formalize o ofício em qual sentido, vereador? Não, esse então é só solicitando, primeiramente, para me atender a solicitação desse morador. Só desse morador. Por enquanto, mas eu vou entrar em outro detalhe aqui, que vai até vir a calar com Vossa Excelência. Os serviços da rua Miguel Rodrigues Pato,
esquina com Antônio Monteiro da Sé. É na Frente? esquina do hospital. Na esquina do hospital. Na esquina Eu do sei onde hospital. é. Tá horrível lá, eu já vi. Vereador Daniel, pois não, meu amigo? Dentro da matéria, vereador, parabéns pela sua visão desse serviço. A Vítor Cavalcante, 3 meses que eu pedi, se lembra aquela questão daquele problema lá, né? Muito abaixo do nível da rua. Até agora não teve movimento nenhum nessas questões. Pois é. Mas vai ser importante o seu ofício, parabenizo pela sua visão aí nessa iniciativa. Você tem coberto de razão, vereador. Parabéns. Obrigado. E vindo a calhar com esse mesmo assunto, né, que nós todos já discutimos, vou pegar por último a rua agora que foi feita uma obra, que é a rua Romeu Ramalho Júnior. Né? Meus pais residem naquela rua e eles foram procurados lá pelos vizinhos, pedindo para que a gente interceda, né, junto, porque o serviço lá realmente, lá tomara que já foram lá e já refizeram, porque afundou tudo. Na frente da garagem da casa da minha mãe, afundou, mas afundou demais. Né? Aí teve uma pessoa que falou, mas a gente pediu o Renan para o seu filho, isso é indiferente. Isso é indiferente. A gente já vem solicitando aqui há quanto tempo? Vocês lembram da rua Abílio Rodrigues Pato, quando começou a fundar, nós solicitamos o refis e conseguimos, graças a Deus, que eles foram lá e refizessem o serviço. Né? E o que a gente vem temendo, o que a gente teme, é que amanhã, se conforme esse cidadão, né, o fiscal lá informou para esse cidadão ribeirense, e ficar dessa forma, quem que vai ter que arcar depois com esse prejuízo? O município. Aí não dá, né, gente? Infelizmente, a gente já vê que, olha o tempo que já vem pedindo esse recapeamento, conforme disse o vereador Ronaldo, a gente vê que está ficando de qualidade, mas olha a dificuldade, a gente sabe que fica oneroso. Agora, você imagina o município ter que reparar um dano que não foi causado por ele, por uma empresa terceirizada. Então, a gente teme isso e a gente, né, vamos continuar firme aí lutando e solicitando, né, a fiscalização do município em cima disso aí para a gente estar atendendo os munícipes. Outro assunto, presidente, esse eu não vou questionar novamente. Em janeiro de 2017, eu fiz essa primeira solicitação aqui, já repeti ela em 2018, 2019, que é a rede de esgoto da Rua Nossa Senhora Aparecida. Né? Serviço, a meu ver, e algumas pessoas nós já questionamos, não é serviço complicado, coisa simples, simplesmente tem que mudar a rede de esgoto, é cortar a rua, passa o tucano e depois restaurar. Né? Então, o que acontece? A Rosária já me procurou, falou, Renan, começou da mesma forma que começa todos os anos, já começou a cheirar forte demais. Toda vez que começa assim, ó, que der alta chuva, vai voltar na casa do São Sebastião. Vocês lembram que eu trouxe até foto aqui em 2017, a gente vem repetindo esse pedido. Né? Então, para você ver, são coisas simples de ser resolvido. Eu tenho certeza que não é uma obra cara, porque a prefeitura tem o maquinário e a mão de obra para estar realizando, é só adquirir os encanamentos. Né? Então, mais uma vez a gente traz, né, a gente aproveita a presença do secretário, que dê uma força, não para mim que estou realizando esse pedido, né, mas para a gente atender aqueles moradores, gente. Você imagina a gente passando por isso dentro da casa da gente, rede de esgoto voltando, mas voltando muita coisa dentro da sua residência. E é um senhor de uns 85, 90 anos? Uns 80, chutando. Mas, olha para você ver, é desumano. Né? Então, olha para você ver, então eu estou trazendo, eu pedi para ela, falar, Rosário, vocês, vizinhos, quando tiver algum problema, vocês tiram foto, para a gente anexar de novo e bater em cima, porque eu, sinceridade, ainda falei com ela, você pode perguntar a qualquer vereador se eu não venho discutindo isso aí desde 2017, e sempre batendo na mesma tecla. Só que, infelizmente, não depende da gente, né? A gente depende de estar solicitando para a gente ver se consegue aí. Êxito, principalmente nesse pedido que a gente vê que é prioridade, né, para aquele cidadão. E, por último, presidente, para mim estar encerrando, gostaria de solicitar de Vossa Excelência a colocação no site da Câmara, o relatório da comissão especial nomeada para estar, né, fiscalizando lá o Centro de Referência da Mulher. Eu pude acompanhar aí, o vereador Ronaldo já colocou essa matéria em rede social, só ainda tem algumas dúvidas, né, a gente pôde acompanhar por parte de algum cidadão, cidadã. Então, seria bom que se fosse colocado, né, esse relatório, para a semana que vem nós temos outro relatório para estar apresentando, e de mesma forma que seja colocado no site da Câmara, que acho que fica mais fácil para a pessoa estar, né, acompanhando e identificando aí realmente o trabalho que foi feito naquele local. Eu já posso ir respondendo, para ficar, se puder. No final, depois não ficar muito acúmulo. A Emily é responsável pelo site, a funcionária que é nomeada pela presidência, ela é total responsável por estar colocando essas matérias da publicidade ao site da Câmara.
Então já foi determinado para ela, para sempre, da publicidade. Então é de única responsabilidade dela. A partir do momento que não estiver colocando, faça favor, traz o meu conhecimento, igual tem feito aqui na reunião, que eu vou determinar ela. Se ela, assim, ela não cumprir, nós tomamos outras medidas. Correto? Ok. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, companheiros vereadores, nossos amigos aí pela visita. Uma ótima noite. Boa noite, com a palavra o vereador Roberto Carlos. Boa noite, mesa da Câmara, né? Meus colegas da bancada de lá, a nossa bancada aqui. Boa noite a todos, secretário de Obras, Polícia Militar, faz presente aí, é um prazer, né? O município precisa disso, né? Quanto mais você agrega união, mais valores. O nosso jurídico, viu, doutor Marcelo? Boa noite. É lamentável, né? A gente vê aí a Copasa fazendo melhoria para um lado e para o outro lado, né, acarretando aí, posteriormente, transtorno ao município. Porque uma vez que você tira as bases, né, que está tirando o paralelepípedo e fazendo a cobertura asfáltica, não vai dar uma cobertura, né, de acordo com o paralelepípedo, né, porque a estrutura do paralelepípedo e o asfalto, todos sabem, né, que a estrutura, né, o solo vai ficar bem melhor. Então, a gente está aceitando, né, porque eu não sei quem está acompanhando a obra, talvez depois o presidente vai abrir para o Marcelo, dar uma explanada aí para nós melhor, porque se está aceitando, né, eles estão fazendo devido porque a gente tem que ver o lado da captação também, né, a gente sofreu muito aí pela falta de água. Então, mediante isso aí, às vezes, não sei como é que está sendo, um erro não justifica o outro, talvez depois o Marcelo possa abordar isso melhor para a gente, porque a gente mesmo passa, às vezes a gente tem queixa, tem reclamação, mas o vereador ele é muito limitado, né? A não ser via presidente, prefeito. Eu mesmo passo perto, olho lá a estrutura, às vezes a gente vê que não está legal, né? E assim vai. Então, coincidentemente, né, tem o Daniel, além de ser vereador, né, Daniel, você é fiscal também, e talvez lá no seu papel como fiscal você pode chegar e falar, não está legal, não está bom, porque a gente só como vereador é mais difícil, né? E lá na quadra também, no evento lá. Só um minutinho, se me permita. E a gente viu aí, já houve algumas solicitações do vereador Ronaldo, e posteriormente também a gente, devido a esses vários questionamentos, né, essas abordagens que a gente tem diariamente, pessoas reclamando, assim que eles terminarem, eu fiquei sabendo extraoficialmente que eles já estão terminando o serviço, se não me engano, ali no alto já a última obra ali que eles vão estar fazendo. A gente vem solicitando, mas posteriormente a gente vê que tiver algum ponto, nós vamos estar pedindo ao presidente da Câmara também para nomear uma comissão especial, né, e com o maior prazer que eu já põe meu nome à disposição para a gente estar indo em todas as ruas do município, fotografar, fazer um relatório e apresentar ao executivo. Obrigado. Beleza. Outra coisa também, eu tive no evento lá, né, da quadra, e infelizmente bastante goteiras lá dentro, viu? Porque a firma também, né, a qual fez o serviço lá, tem que talvez ir atrás deles, porque, né, não é só fazer o serviço, ir embora e recebeu, então deu bastante goteira lá. Mas bastante poça de água lá. Vereador, uma parte, sobre o caso das tesouras, na quadra Dalmo, Passos Lopes, que trocou o telhado, trocou tudo, e ainda está com goteira? Tem bastante goteiras lá, né? Até eu falei, antes do pessoal chegar, eu falei para as moças lá, Beto, a gente queria até passar um pano aqui para não proliferar muita água, vai pisando, vai molhando, lá fora estava com barro, eu falei, nossa, vai virar uma... Mas, infelizmente, tem bastante, deu muita poça de água lá, viu? E, né, a gente fazia um ofício lá para a firma corrigir, né? Porque... Você quer que faça ofício, vereador? Aqui, você está solicitando da presidência da casa? Se o senhor puder fazer, presidente, encaminhar um ofício, foi uma chuva de vento, porém não muito forte ainda, né? Na hora que vinha chuvas pesadas, mas... Nessa licitação, na qual o vereador Ronaldo vem acompanhando aí mais de perto, né, há sim esse serviço de goteiras, né?
Quando a quadra foi liberada novamente para ter essa prática de esporte que está tendo, tem algumas oficinas e tem um horário lá de terça e quinta. Então, na segunda, na quinta, quando nós fomos, tinha muita goteira. Tá? Só que aí o que acontece? Nós já procuramos o Renan, o Ivens hoje, o servidor público, ele é disponibilizado, ele que é o zelador lá agora, ele acompanha as atividades lá, e nós já passamos para o secretário. Esse dia eu tive com o secretário, que é o Renan Ramos, perguntei para ele disse que já entrou em contato com a empresa, porém, para eles virem estar olhando, seria um dia de chuva, que aí eles olhariam certinho para estar solucionando o problema. Né? Então, isso aí foi o que foi me passado extraoficialmente, mas nada melhor do que pedir um ofício da mesa, né, para tomar providência. Vereador Roberto Carlos, nós iremos endereçar o ofício secretário de obras, secretário de esportes, junto à empresa, analisar aí esses probleminha aí, correto? Só um palpite dessa questão, vereador Roberto Carlos, aí me ocorreu agora uma dúvida. Olha, se o responsável pelo serviço de eliminação de goteira da empresa, né, disse que é necessário chover para detectar onde está a goteira, como então que eles fizeram o serviço de eliminação de goteira num período de seca, de longa estiagem? Certo? Só isso. É, complicado. Vamos lá. Não, senhor presidente, boa noite a todos, muito obrigado aí pela palavra. Boa noite, com a palavra, vereador Jorge Luiz. Senhor presidente, solicito Vossa Excelência para fazer o uso da palavra de minha mesa. Faça. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossa assessoria, ao secretário de Obras e Infraestrutura e adjacentes. Os representantes da Polícia Militar, que estão de plantão aí na cidade essa noite, tenham um bom trabalho. Boa noite a todos. Dessa noite eu tinha 2 tópicos. No caso, o meu à parte no vereador Renan já passou para um tópico só. É trazer o conhecimento dos vereadores a resposta do requerimento número 05, sobre o nome, né, do servidor responsável pelos convênios firmados no município nos exercícios de 2017, 18 e 19, até a presente data, e cópia de prestações de contas dos recursos recebidos pelo município do Fundo Nacional de Assistência Social e do Fundo Estadual de Assistência Social, que é de conhecimento de todos. Primeiramente, assinado aqui pela secretária de Bem-Estar Social, Gisele Mariá, e gerente de administração e convênios, Vinícius Richa. O item 1, de janeiro de 2017 a maio de 2018, quem era responsável pelos convênios, o senhor Marcos Vinícius Vitorino de Castro. E de maio de 2018 até a presente data, o senhor Vinícius Richa Fonseca. No item 2, as prestações de contas de recursos recebidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social nos exercícios 2017 e 2018 estão anexos a este ofício. Para o ano de 2019, trata-se do período em exercício, claro, e os recursos ainda estão sendo executados. Portanto, o sistema do SUS Web ainda não disponibiliza essa aba para prestação de contas do mesmo. E também os recursos do Piso Mineiro, a prestação, né, do Estado, que é do Fundo Estadual de Assistência Social, a prestação de contas feita via sistema Sicob Saída. E os mesmos ainda não estão disponíveis na aba do preenchimento. Os que estão são 17 e 18. Estão anexos aqui. Essa aqui é uma resposta, né, de um requerimento de autoria do vereador. Gostaria de solicitar também ao senhor presidente que conste, né, esse requerimento e a resposta no site. E eu estou com uma dúvida para perguntar para o senhor presidente que eu tive. Por exemplo, eu recebi essas respostas aqui do requerimento número 5. Aí, naquele momento, eu não estou satisfeito com a resposta que veio. Aí eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, quando eu faço um ofício para Vossa Excelência, solicitando
de que Vossa Excelência faça um ofício reiterando aquele requerimento, aqueles ofícios que vem a resposta não estão indo para o site, porque a partir do momento que o vereador solicita uma pergunta, é de costume, já eu percebo, muito o vereador Ronaldo, que ele faz um requerimento. Aí a resposta vem pelas metades. Aí depois ele solicita do presidente um ofício para enviar ao executivo pedindo o restante das respostas daquele requerimento. Aí eu queria só saber de Vossa Excelência. Por exemplo, eu fiz um requerimento, aí não estou satisfeito com a resposta, não fiz um outro requerimento, mas um que está reiterando aquele. Essas respostas que vêm não tem que estar anexo ao requerimento, o requerimento no tal, a resposta tal. Aí depois embaixo já tem o ofício tal, solicitando, porque o vereador não ficou satisfeito com a resposta e a resposta vem depois. É só para tirar essa dúvida, para eu ter esse esclarecimento sobre respostas de ofícios que a gente faz. E também sugerir, Vossa Excelência, que lá no site está moções, indicações, requerimentos, crie uma aba de ofícios solicitado por cada vereador. É só sugestão também para Vossa Excelência, porque a partir do momento que você traz a público, mostra para a população a transparência da Câmara, isso é primordial, porque é muito debatido no nosso país, no nosso Estado e no nosso município, a clareza para as pessoas dos atos do Executivo que são fiscalizados por esta Casa. Tá certo? Certo, vou responder agora. Beleza, tá certo? Então, são só esses dois tópicos para hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Por nada, eu já vou dar a resposta agora, para o final não ficar muita coisa aqui, para fazer o uso da minha palavra como vereador, porque às vezes, você no cargo de presidente aqui, você costuma, no final da reunião, a gente tem que fazer algumas explanações. Eu tenho as minhas explanações para fazer como vereador, e depois eu tenho que dar uma resposta como presidente. Então, eu já vou adiantando algumas coisas aqui, para no final eu dar resposta para os ribeirenses como vereador, entendeu? Então, que atribui a presidência, nós já vamos enxugando aí. Bom, primeiramente, eu, na qualidade de presidente dessa casa, eu sempre prezei pela transparência, tá? Eu, nessa presença aqui, não tem nada escondido. Primeira coisa, que é bom ser dito. Segunda coisa, esse presidente aqui comprou um aparelho para essa casa para as reuniões serem gravadas, que é mais transparência aí para a população, correto? Mais uma forma de eu estar contribuindo com quem não pode vir aqui na reunião, está escutando pelo YouTube e pelo site da Câmara, correto? Fique registrado. Outra coisa, a Emily foi contratada e é responsável pelo site, correto? Então, tudo isso que vocês estão falando aqui, ela é a única responsável e não a presidência. A partir do momento que ela não estiver cumprindo com o seu papel, nós vamos fazer uma reunião com ela, correto? Fazer uma reunião, explicar a necessidade de dar mais transparência ainda, correto? E vamos também conversar com o nosso assessor jurídico da casa. Certinho? Correto? Para não ficar mal interpretado, igual eu ia falar para o final, que já vou adiantando, igual a questão da publicidade do ofício da compra dos celulares, que deu polêmica aí, deu aquele problema todo, vocês estão careca de saber e não vamos ficar repetitivo aqui. Sim, porque estava no site, aí, claro. Só um minutinho, vereador. Não, tá, vou te explicar, porque é matéria de hoje, porque o doutor vai explicar no final aqui. É matéria de hoje, porque o vereador Ronaldo foi cobrado por um cidadão de Ribeirense, aliás, o vereador Ronaldo comentou comigo, e eu não tinha nem, já que tem um site da prefeitura que tem as notas fiscais de compra de tudo e tem transparência, provavelmente a compra do tal celular que deu essa polêmica deve estar lá no site da prefeitura, tem que estar, entendeu? E ofícios daqui da casa não tem, os ofícios da mesa não tem no site, inclusive Vossa Excelência foi presidente dessa casa aqui, no ano de 2017, não tinha também a publicidade dos ofícios, né? Nós estávamos criando, né, senhor presidente? Então, o site na época. É bom que seja dito, vereador. Claro. É bom que seja dito que o senhor também foi presidente dessa casa e não dá publicidade a esses atos. Não, correto? Porque a gente estava começando a criar o site. Então nós, conforme nós estamos inovando, então, como nós estamos inovando, o senhor foi presidente dessa casa,
e não deu publicidade a esses ofícios. Nós não estamos conversando com a assessoria jurídica da casa, conversando com a menina que é responsável pelo site, para a gente cada vez mais dar publicidade. O importante aqui é isso mesmo, é cada vez mais dar publicidade aos atos, correto? Sim. Aí nós vamos reunir no final especificamente sobre o que o Ronaldo conversou comigo. No final o doutor vai fazer uma explanação que vai constar em ata, e posteriormente nós vamos conversar com a Emily e com o doutor. A intenção mesmo da presença da casa é cada vez mais da publicidade. Tanto é que as reuniões são gravadas. Então tem tudo lá. O vereador, na outra reunião, pediu, através de ofício, pediu as notas fiscais de compra, aí foi enviado, o vereador leu em plenário, entendeu? Embora ao invés de ser ofício pela mesa, podia fazer requerimento. Requerendo também, o vereador pode fazer requerimento. Mas no final, o doutor vai fazer a explanação e nós vamos dar publicidade sempre aqui. Esse presidente aqui, e eu acredito também, né, o vereador Renan foi presidente da casa, sempre prezou pela transparência. Então, é bom que isso aí fique registrado para não ficar um mal entendido aí, correto? Então tá bom. A próxima a usar a palavra, vereador Ronaldo Fernandes. Aí eu já tinha terminado, né? Eu Oi? já tinha desejado. Já, você terminou. Não, você terminou, vereador. Cumprimento o senhor presidente, pessoal da qual cumprimento também os seus vereadores, a assessoria jurídica e a todos que nos honram com suas presenças como visitantes. Inicialmente, volto a agradecer a gentileza e a presteza da assessoria jurídica, logicamente também do senhor presidente, sobre o parecer referente à dúvida que eu tinha em relação à reforma da cobertura da quadra Adalmo Passo Lopes, lá no bairro Engenho de Serra. E agora, diante dessa informação dada pelos colegas, que eu entendo ser consistentes e confiáveis, de que ainda existem goteiras, né, lá naquela quadra, que foram identificadas, presenciadas pelos colegas recentemente. Ou seja, logo após o término da reforma, cuja reforma estava incluída a eliminação de goteiras. Então, isto me chamou a atenção e faz com que eu defenda a tese de que o município pagou a empresa para a realização de basicamente 3 serviços, né? Troca de tesoura, troca de terços e eliminação de goteiras, mas, em tese, a eliminação de goteiras não foi, o serviço de eliminação de goteiras não foi realizado pela empresa contratante. Então, vamos aguardar aí a resposta ao ofício requerido pelo vereador Roberto Carlos, né, sobre isso, para a gente, logo em seguida, voltar a abordar esse assunto. Eu recebi aqui, senhor presidente, uma posição do Poder Executivo, mais precisamente da secretária municipal de Educação, sobre a minha indicação número 11, por meio da qual eu sugeri ao Poder Executivo que a possibilidade de executar os seguintes serviços no âmbito das escolas municipais. O primeiro serviço é a implantação de hortas com cultivo de verduras e legumes, inclusive de plantas medicinais. E o segundo serviço, inclusão de produtos orgânicos na merenda escolar. Na minha justificativa a essa indicação, eu argumentei, né, que as plantas medicinais possuem propriedades capazes de atuar na prevenção e até mesmo na cura de certas doenças, e que os produtos orgânicos são aqueles que em seus processos de produção não são utilizadas técnicas que respeitam, né, o meio ambiente, ou seja, não são usados agrotóxicos para a produção desses
alimentos orgânicos. E a resposta da secretária municipal de Educação foi a seguinte: o projeto de implantação de horta nas escolas será implantado em breve, onde estaremos utilizando a metodologia de horta suspensa, onde verduras, legumes, ervas aromáticas e medicinais estarão sendo cultivadas em substratos apropriados, utilizando materiais recicláveis e uma estrutura em canos de PVC. Quanto a produtos orgânicos na merenda escolar, estaremos analisando a possibilidade de aquisição, principalmente em relação ao custo e às normativas exigidas pelo PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em relação a essa questão dos produtos orgânicos, eu quero registrar aqui que no jornal de campanha da senhora prefeita, no qual traz o plano de governo, né, jornal de campanha de 2016, que traz o plano de governo para a administração para o período 2017 e 2020, tem um item aqui, lá no setor de agricultura e meio ambiente, que diz o seguinte: utilizar produtos orgânicos na merenda escolar. Então, aqui não fala sobre possibilidade, sobre estudo de viabilidade, fala em utilizar produtos orgânicos na merenda escolar. Então, eu entendo como um compromisso, né, assumido pela administração. Eu tomei conhecimento nessa semana de um parecer de um procurador de justiça do Estado do Paraná. Eu peço permissão aos colegas para fazer leitura de alguns trechos desse entendimento dele sobre, especialmente, a participação popular na gestão pública. Então, ele diz assim: o controle social consiste na participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle da administração pública, como complemento indispensável ao controle institucional realizados pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos, contribuindo para favorecer a boa e correta aplicação dos recursos e como mecanismo de prevenção da corrupção. O acesso aos documentos públicos é um direito fundamental do cidadão e é dever do poder público informar. Qualquer cidadão possui o direito e o dever de conhecer e controlar os atos do governo e da gestão pública. A transparência pública tem por objetivo ampliar os mecanismos de fiscalização por parte da sociedade dos recursos públicos recebidos pelas administrações públicas municipais e garantir o acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se destinam. Então, eu estou fazendo leitura aqui, senhor presidente, senhores vereadores, desse trecho, desse parecer, desse procurador de justiça, para justamente dar ênfase à participação popular, seja ela pessoalmente, seja ela por rede social. Porque essa contribuição que os populares nos dão, no sentido de nos estar alertando, nos orientando para aquilo que, porventura, a gente não tenha conhecimento, né, ajudando, né, de forma positiva, certo? É muito importante. Então, eu vejo a rede social tem sim aqueles entraves, aqueles problemas de divergências políticas, né, até algumas acirradas, mas é importantíssima a participação popular para nos auxiliar. Então, a gente está aqui registrando
a nossa visão positiva em relação àquela participação popular, inclusive em redes sociais, que nos dão sustentação para contribuir para que os nossos trabalhos sejam mais eficientes, mais eficazes, em prol da transparência de todos os atos, né, cometidos, né, praticados pela administração pública. Então, eu quero deixar isso aí registrado, senhor presidente, para que a gente possa aí estar, de fato, absorvendo positivamente aquilo que nos ajuda, inclusive em pronunciamentos, em informações a nós passadas por meio de rede social. Então, só isso aí. E por último, senhor presidente, agendar com a comissão especial, que já esteve presente lá no pátio da cooperativa, para a averiguação das condições em que se encontram os veículos do município que lá são guardados, uma reunião para a gente acabar de fechar o relatório para que ele seja entregue na próxima reunião ordinária da casa. Então, fica à disposição dos vereadores aí para agendar de horário aí para a gente fechar o relatório. Ok? Aguarda aí depois. Então, fica marcado para amanhã, às 17 horas. Então, estaremos aí. Obrigado e pela oportunidade. Boa noite a todos. À noite com a palavra, vereador João Marcos da Gama. Boa noite a todos. Eu gostaria de estar... Eu não tive presente na festa da quadra, né, e eu gostaria de estar parabenizando, porque eu ouvi falar muito bem daquele evento. E também parabenizando pelos brinquedos, né, ontem eu passei aqui pela praça, eu vi muitas crianças aqui brincando, e que venha, né, ter mais brinquedos na nossa cidade. O meu filhinho ficou doido para estar indo, essa semana ainda vou levar ele, porque quanto tempo que a gente não vê crianças mais brincando na rua, né? Hoje as crianças são todas dentro de casa e mexendo em celular, né? Eu quero parabenizar, né, a administração por isso, e foi muito legal, né? E eu quero também, né, falar aqui que eu fiquei agradecido com o elogio que o vereador Ronaldo passou pela Operação Tapa Buracos, que, para a glória de Deus, né, depois de pedido e várias orações, né, como está na palavra do Senhor, se creres, João 11:10, se creres, perdão, João 11:40, se creres, verá a glória de Deus. Né, e está sendo um sucesso, né, a operação. Hoje eu passei por algumas ruas e parabéns. Né, parabéns ao prefeito, parabéns ao Marcelo, né, parabéns ao Senhor em primeiro lugar e parabéns para mim, né, que fiz esse pedido e com muita oração. Né, e agora vamos estar guardando os quebra-molas, né, a qual eu venho aqui agradecer também, agradecer ao vereador Leandro, porque ele tem assim, uma grande parte nisso tudo, né, que foi através de pedido dele também, que nós vamos conseguir mais essa vitória para a nossa cidade. E quanto à quadra, as goteiras, Lé não teve oportunidade melhor para todo mundo ver onde que está goteirando. Porque sem chuva é impossível. Né? Mesmo que jogue baldes e baldes de água lá em cima, não vai conseguir
né, o resultado. Né? Eu faço, aliás, como bom profissional, a gente tenta fazer um serviço perfeito, né, naquilo que nós fomos contratados. Mas depois, só com o uso, que nós vamos estar vendo se realmente, né, aquilo deu certo ou não. E nada que não possa ser resolvido. Né? Graças a Deus por isso, eu tenho certeza que vai ser resolvido, né, porque eu creio que é uma firma, né, uma firma competente, né, que vai voltar e vai fazer essas melhorias. Né? Isso é claro. Né? E também quero deixar um abraço. Hoje eu já estive orando pelos companheiros, né, pelo dia do funcionário público, que Deus venha abençoar, né, e que Deus também venha olhar para aqueles que já estão naquela fila de espera, né, para aposentar, que foram tantos anos de dedicação, né, e que Deus venha abençoar a todos. Né? Eu estive naquela palestra do INSS, que foi ali no nosso galpão, e a moça que estava na frente do trabalho, ela diz que nada mais agora é resolvido nas agências, só perícia. O restante é resolvido tudo pelo computador, né? E acho que é BH, e é muito difícil hoje para você estar conseguindo sua aposentadoria. Né? Mas que o Senhor venha interceder, porque para Ele não existe impossível. Eu agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos, né? E até semana que vem, se Deus permitir. Antes de encerrar, nós vamos trazer o conhecimento dos vereadores algumas coisas, inclusive, de início aqui, o ofício que eu recebi da senhora prefeita, com meus cumprimentos, venho através desses expressar a imensa gratidão deferida pelo vereador Danilo Andrade Tourino em reconhecimento ao recebimento da emenda parlamentar do deputado Coronel Sandro para aquisição de insumos hospitalares e medicamentos. Comprometo-me a continuar lutando incansavelmente por mais conquistas para a nossa cidade. Sem mais para o momento, despedimos-nos cordialmente Ana Rosa Mendonça Lasmar, prefeita municipal. Dando ciência desse ofício, vamos falar um pouquinho da festa comemorativa ao outubro, finalizando o mês de outubro rosa, dia dos professores e dia das crianças. Foram todas elas comemoradas num único dia, lá na quadra Adalmo Lopes. Como diz meu amigo vereador João Márcio, felicidade estampada no rosto das crianças. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem, na minha humilde opinião, a compra dos brinquedos, distribuição de lanche para as crianças, uma festa de dar orgulho, e eu tenho orgulho dessa administração que ora se encontra aí no nosso município, proporcionar uma alegria daquela no rosto das crianças. Isso é que é bonito. O resto, nós estamos aí de passagem, tanto na Câmara, quanto a prefeita do município, seus secretários. Isso é legal. Por trás daquela estrutura tudo, os funcionários da prefeitura, ajudando. Isso é que é o mais legal, na minha concepção. Terceira coisa, sobre o site da Câmara. Agora nós vamos ter tudo no site da Câmara, né? Total transparência. O presidente comprou o aparelho, reunião gravada, ata no site da Câmara, todo o trabalho dos vereadores, inclusive a solicitação, aliás, a solicitação não, fugiu aqui, que o vereador Jorge solicitou a criação de uma aba
no site da Câmara para poder dar publicidade aos ofícios, etc., que passa pela mesa da Câmara. Nós vamos conversar com a assessoria jurídica da casa, com a Emily, que é responsável pelo site, que ela foi contratada para isso, correto? Somente para isso. Tomar conta do site da Câmara. Então, ela é responsável pelo site da Câmara. Conforme a solicitação do vereador Renan trouxe aqui hoje, sobre o relatório da comissão especial, assim iremos fazer. Quando finalizar o trabalho da comissão especial também, de averiguação das máquinas e veículos da prefeitura que se encontram no pátio, assim iremos fazer. E isso é que é transparência. Se tem no site da prefeitura, vai ter no site da Câmara, nós iremos conversar com a Emily, com o doutor, iremos dar publicidade. E dentro dessa publicidade, nós vamos pegar uma deixa rapidamente sobre redes sociais. E basicamente o que eu vou dizer é simplificar tudo. Redes sociais auxilia, mas desde que há um respeito, porque tem alguém por trás ali digitando, ou falando, né, ou gravando um vídeo, desde que há um respeito e que não leve para o pessoal. Correto? Como vereador aqui nessa casa, aqui, eu vou citar o nome do vereador Jorge Luiz, falou que não tem mais Facebook. Por problema de comentário. Você falou aqui, ué, tem que ter registrado aí, ué. Falou que não tem, porque as pessoas interpretam mal. Então, cada um entende de uma maneira. Como lá é as redes sociais é um local que não paga para fazer matéria gratuita. E como nós temos tudo no nosso site, então, que publicidade maior que essa? Então, para não ver uma confusão de ideias lá e ser levado para o lado pessoal, é isso que eu espero, que nada lá seja levado para o lado pessoal. Somente discutir para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Criticar quando tiver que criticar, mas reconhecer o trabalho quando tiver que reconhecer. Correto? Nada mais além disso. Para terminar, vou pedir ao doutor para fazer a sua explanação referente a essa publicidade ou não de ofícios, né? Embora a gente já tenha aí uma opinião, e espero que agora termine, então, né? Terminou, porque reunião gravada, ata da Câmara lá, requerimento, indicação, resposta de requerimento e indicação dos vereadores. Aí o que tem mais? Para nós ajeitar tudo, então. Vai ter alguma coisa a mais? Porque tudo aquilo, nós já estamos finalizando o meu mandato de presidente aqui, mas toda a publicidade que tem que ser dada até o momento, nós estamos cumprindo. E para isso, o ex-presidente vereador Renan foi chamado lá na promotoria realmente sobre essa publicidade do site, doutor. Então, desde do ex-presidente Renan, quem vem, né, dando publicidade aos atos da Câmara, que ele foi chamado lá. Então, o site o vereador Jorge Luiz também foi chamado, né? Então, o site da Câmara, doutor, foi muito elogiado lá, devido à transparência nas publicações. Entendeu? E sobre o que o Ronaldo comentou sobre um leitor lá de redes sociais, perguntando para ele sobre a publicidade, né, que ela compra tudo de celular. Já que nós vamos nos reunir essa semana, doutor, o senhor e a Emily, nós vamos dar cada vez mais publicidade, ainda mais, que nós já fomos elogiados, mas dá ainda mais, que é o meu intuito aqui. E, então, acho que não precisa mais, né, dessa explicação do doutor referente ao assunto do Ronaldo. Se o Ronaldo quiser que ele se explane, já que nós vamos dar, a intenção é também dar publicidade aos ofícios,
Você gostaria de falar especificamente, para você dar resposta lá para a pessoa que conversou com você no privado? Porque eu, rede social, não dou resposta mais. Está tudo no site da Câmara, então para quê? Eu, presidente. Você gostaria? Você pode endereçar a pergunta para o doutor vai te responder. Fica até melhor. É porque... Faz favor. A pergunta que me foi feita, doutor, é a seguinte. Eu conversei com o presidente a respeito, passei essa pergunta que me foi feita ao senhor presidente, e o senhor presidente me respondeu que quem iria se pronunciar a respeito disso era a assessoria jurídica da Câmara. Então, a pergunta que um cidadão me fez foi a seguinte: por que o ofício, os documentos referentes à aquisição do aparelho celular pela senhora prefeita foram publicados, divulgados no site da Câmara e em seguida retirados? Essa aqui é a questão. Senhores vereadores, uma boa noite. Vereador Ronaldo, quando aconteceu o fato, né, da publicação, realmente a Emily me procurou questionando sobre a obrigatoriedade ou não da publicação de comunicados entre os poderes, né, entre o Legislativo e o Executivo. A lei da transparência ela não determina a obrigatoriedade de publicidade dessas informações. Elas não são consideradas atos oficiais. Veja bem, o processo de dispensa que acarretou na compra do aparelho celular, no mínimo o extrato do contrato tem que ter sido publicado pelo Executivo. No mínimo. Ou seja, então, aquele ato, sim, que é um ato, a publicidade do ato de gestão. A aquisição, a despesa pública. O Executivo tem obrigação de divulgar isso dentro do que a lei da transparência exige. Quando ela me questionou, eu disse a ela o seguinte, falei, Emily, qual é o procedimento adotado por vocês até então? Né? Aí eu peço desculpas pelo fato de ser novo na casa e tentar contribuir da melhor forma. Ela me disse, olha, nós não publicamos todos os ofícios. Eu falei, olha, como não existe a obrigatoriedade e não é praxe a publicidade de comunicações, não é obrigatório que ele fique. Então, avalie aí, se vocês acharem que é pertinente retirar, pode retirar, porque isso não vai gerar nenhuma impropriedade ou ilegalidade. Essa foi a minha orientação. Agora, seguindo o parecer que o senhor leu, o posicionamento do vereador Jorge, do vereador Renan, se eu não me engano, o vereador Beto também tocou no assunto, e do presidente Danilo, o fato de não ser obrigatório não significa que é ilegal a publicidade. Então, desde que vocês deliberem e a presidência entenda que é pertinente a publicidade de atos de comunicação, não há nada que impeça. Ao mesmo tempo que o vereador que quisesse dar publicidade, ou que queira dar publicidade a esses documentos que transitam, né? Requeri isso, requeri aquilo, a resposta foi essa, da mesma forma não há nenhum impedimento. Né? Claro que a gestão do site da Câmara Municipal é feita pela presidência, através da servidora, né, que é a responsável por ele. Mas a publicidade em redes particulares, ou através de munícipes, né, no caso parece que algum cidadão te questionou a respeito, o site da prefeitura, este sim, né, que é a responsável pela despesa, que é a responsável por dar a publicidade, este obrigatoriamente tem que constar. Tá? Então, a minha sugestão que foi dada a ela foi nesse sentido. Falou, olha, se não é praxe, né, não há obrigatoriedade legal. Então, fica a critério de você retirar ou não. Me parece que ela optou por retirar. Tá bom? Mais alguém? Uma boa noite. Só um detalhe, igual eu comentei na minha palavra aquela hora, doutor Marcelo, sobre... eu sugeria ao presidente Sim. Dos ofícios, mas neste caso específico, tanto que o ofício, o senhor não estava aqui, mas o senhor dá licença de eu fazer a leitura para o senhor? Lógico. Em atendimento
a solicitação do vereador Jorge Luiz de Oliveira, conforme pedido verbal em reunião ordinária do dia 23 de setembro de 2019, solicito a reiteração do requerimento número 04/2019. Você entendeu? O senhor entendeu? Eu entendi. Teve o pedido, o Sim. requerimento, a resposta veio. O vereador não ficou satisfeito. Ele não ia fazer um requerimento número tal. Ele pediu verbalmente para reiterar o pedido. Sim. Porque aquela resposta não estava plausível ao pedido do vereador naquele requerimento. Exato. Tanto que é um documento só todo. Entendeu? Perfeito. A solicitação desse vereador para publicação no site da Câmara é o trâmite inteiro. Foi o requerimento, foi aprovado por todos os vereadores, como já é de costume, veio a resposta, publicado, depois teve o ofício solicitando, reiterando aquele mesmo requerimento. E a resposta veio, que é mais natural. Mas já é de praxe. Natural. Com licença, natural doutor. isso, entendeu? Claro. Natural. Com licença, mas já é de praxe já, então. o vereador reitera e pegar aquela sequência e já dá publicidade no site da Câmara. Então não está vendo aí, uma falta de entrosamento. Neste caso específico, porque os outros não causaram tanta repercussão como vereador, neste caso vamos específico. nos acertar aí, para não ficar, se não chega na próxima reunião, os mesmos assuntos, para a gente finalizar esses assuntos, terminar, resolver, porque sempre tem mais assuntos, então nós vamos hoje aqui dar um fim nisso. O que nós vamos fazer? Já é de praxe isso acontecer. Quando você tem uma pessoa responsável pelo site, já é de praxe isso acontecer. Por mim está tudo certinho lá no site. Aí. Porque eu tenho uma pessoa para fazer isso. Então, a partir do momento que está havendo um desentrosamento, doutor, que a palavra é essa, não está bem entrosado essas questões aí, nós vamos reunir com a responsável pelo site. Os vereadores, nós vamos marcar, especificamente o vereador Jorge, desse caso, e outros casos mais, inclusive a criação de uma página lá com relação aos ofícios encaminhados. Embora, volto a repetir, que ao invés de pedir ofício passando pela mesa, o vereador pode entrar com requerimento, porque requerimento é uma coisa bem oficial também. Então, o vereador pode entrar com requerimento, indicação, evitar de passar ofício pela mesa. Isso também pode acontecer, mas a gente entende, a gente está aqui para isso. Se o vereador não teve tempo disponível, pediu outra vez da mesa, vamos fazer e vamos dar publicidade. É essa a nossa intenção, sim. Mas eu quero a presença dos vereadores para conversar com a Emily, na minha presença, eu que vou solicitar essa reunião, com o doutor Marcelo e ela, para a gente entrosar sobre isso, porque para mim já era de praxe lá está acontecendo. Para mim está tudo certo. Aí quando vem trazer a público na reunião, eu tenho que tomar uma posição, correto? Pois não, doutor, por favor. Não, só para concluir, vereador Jorge, eu vou manter o meu entendimento, porque a minha análise foi feita só sobre a obrigatoriedade ou não da publicação do ato de conversa, tá? Então, não foi nada acerca do conteúdo, né? Não me caberia analisar conteúdo. Mas, e quando fui questionado, foi a respeito disso. É obrigatória a manutenção de um ofício de comunicação ou não? Eu disse que não. Tá bom? Ok? Vereador Ronaldo. Boa noite. Boa noite. O secretário Marcelo está presente na reunião. Não foi feito convite oficial, muito menos convocação. Se o mesmo quiser fazer uso da palavra, como eu falo com todos os secretários da prefeitura que vem aqui, se quiser fazer o uso, vai ser constado em ata. É gravado e vai ser constado em ata. Se quiser, pode fazer o uso. Faz favor. Boa noite e obrigado pela presença, viu, Marcelo? Mas eu acho que não poderia não, senhor presidente. Vai me desculpar, só se ele tivesse inscrito para fazer... Sim, então... Viu, Marcelo? Eu estou falando no regimento. Ele pode pronunciar, mas não fazendo parte da reunião. Vereador, então, peraí. Houve-se já aqui, o plenário é soberano. Então, é adotado aqui de fazer inscrição, correto? Então, como ele não foi convidado e nem convocado para a reunião de hoje, o vereador Renan não quer que dê publicidade
Não, presidente, o senhor Fala está aí. interpretando totalmente errado. Não, Eu não. sou contra ele se pronunciar, contra ele se porque ele pronunciar. não se inscreveu para pronunciar nessa reunião. Eu fico aqui até amanhã, depois que terminar a reunião, ele se pronunciar. Tá, mas nós... Eu respeitando o regimento interno da casa. Entendi, não fugindo dele. entendi. Não, eu sempre perdoo, coisa errada. Não, então, mas eu não vou respeitar o regimento interno, vereador Jorge. Se eu perguntar para cada um e for constar está gravando e for constar em ata, então a gente encerra igual fizemos aquele dia com a Fernanda, né? Por isso que eu estou perguntando, porque às vezes o vereador aqui aproveita a presença do secretário e direciona. Você viu aquele outro dia como é que direcionaram para a Fernanda? Eu usei da mesma maneira. Agora, se ele pedir para constar, e se vier o inverso, então, o secretário pedir? Ele teria que vir até 5 horas da tarde na Câmara, na secretaria, escrever. Então, ordem do dia para a próxima reunião, leitura de ofício, correspondência, tramitação de projetos, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão.